Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é gerenciamento de projetos e introdução a projetos. Projeto. Um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Produto nós podemos considerar, por exemplo, um servidor de arquivo. Tá? Serviço pode ser, por exemplo, um treinamento que eu vou fazer, então é um serviço que eu vou prestar e eu posso ter isso como um projeto. E resultado exclusivo é um que foge desses dois primeiros itens. Eu poderia ter, por exemplo, um procedimento de, de instalação de um software, por exemplo. Um projeto ele é único, ou seja, cada projeto cria um ou mais produtos exclusivos, né? E assim, eles são diferentes. Mesmo que você faça, por exemplo, a instalação de um servidor de arquivo numa empresa, quando você vai para outra empresa e faz o mesmo servidor de arquivo, é um projeto único, porque o cliente é diferente. Mesmo se eu instalasse, por exemplo, dois servidores de arquivo na mesma empresa, ainda seriam projetos únicos. Por quê? Quando eu fiz o primeiro servidor, foi a minha primeira vez, eu cometi alguns erros e tal. Quando eu vou fazer o segundo servidor do mesmo jeito, eu não vou cometer os erros que eu fiz no primeiro. Então vai ser mais rápido, enfim, eu tenho experiência, então ele continua sendo único. E é temporal, ou seja, eu vou ter início e fim de um projeto. Então o PMBOK ele comenta que a definição de projeto é essa que eu apresentei. Né? Nós podemos entender também que ele é evolutivo, ou seja, orgânico. O que a gente percebe é que um projeto você vai entregando e ele vai gerando outros projetos. Você instalou um ERP, né, um sistema. Quando acaba de implantar, o cliente fala assim: olha, eu gostaria de fazer mais alguma coisa, seria bom aquele outro, uma outra feature, né, uma outra facilidade. Então, assim, um projeto normalmente ele gera outros projetos e vai aumentando. Por isso que é chamado de orgânico. Mas afinal, qual é a finalidade do gerenciamento de projeto? Para responder isso, eu vou utilizar os dados de um estaleiro. Eu escolhi esse tipo de empresa por possuírem projetos complexos e longos. Para vocês terem uma ideia, há navios que podem demorar 10 anos para serem construídos. Então vamos lá. Primeiro eu escolhi o estaleiro britânico. Por que isso? Porque os britânicos tinham tradição marítima. Né? Durante séculos, tinha a mais poderosa frota dos mares. O seu principal navio era o cruzador de batalha HMS Wood. Mas a supremacia britânica durou até 24 de maio de 1941, quando o navio foi afundado pelo encouraçado Bismarck, com um tiro. Explicado por que a escolha do estaleiro britânico, eu trouxe alguns dados aqui. Esse gráfico é dividido em três partes. Concepção, que é o tempo total de planejamento, no caso 17% do tempo total de trabalho. Né? Aqui eu estou entendendo como o planejamento pode ser em papel, em software, enfim. Tá? Mas assim, só planejamento. Tá? Não fiz protótipo, não fiz nada. Projeto. A execução do que foi planejado. Então eu planejei na concepção, no projeto eu realmente coloco a mão na massa. Tá? Eu faço o que foi planejado. No caso aqui, 33%. E reprojeto. Reprojeto é o quê? Aqueles acertos que eu tenho que fazer depois do projeto pronto. Tá? No caso aqui, foram 50%. O outro estaleiro que eu escolhi foi o japonês. Tá? Os japoneses não tinham tradição de grandes navegações, tá? Mas é um grande acontecimento que mudou os rumos do país. Tudo começa com a decolagem do bombardeio B-29, o Enola Gay. Em 6 de agosto de 1946, às 2h10, da base da Índia, com destino a Hiroshima. Às 8h15, uma bomba foi lançada, apelidada de Little Boy. Era um novo tipo de bomba, a bomba atômica. Depois da explosão, a terra arrasada. O resto
é história. Em 9/8 de 1946, foi a vez de Nagasaki. O imperador Hirohito estava diante de um país acabado. A reconstrução começou pelas escolas e hospitais. Isso mudou completamente os rumos da história japonesa. Eis os dados do estaleiro japonês. A concepção, que é o planejamento, ocupa 66% do tempo total. O projeto, que é a execução, 24%. E o reprojeto, são os acertos, 10%. Mediante esses dois dados, eu pergunto, qual é o mais rápido em mostrar a estrutura do navio? O estaleiro britânico ou o estaleiro japonês? Vamos entender isso daí. Que mostrar a estrutura do navio é ver ele no estaleiro lá. Ele está pronto, está terminado o projeto? Não, mas dá para mim ver. Aqui, olhando o estaleiro britânico, eu tenho 17,36, ou seja, 50% do tempo total, eu já consigo ver o navio lá, no estaleiro. Não está pronto, mas eu consigo ver. E o estaleiro japonês, ó, 66 mais 24 dá 90%. Então, assim, o estaleiro britânico, 50% do tempo total, já aparece o navio. O estaleiro japonês demora 90%. Qual é a resposta correta? O britânico. Certo. Mas aí a pergunta agora, mas qual que é o mais barato? O estaleiro britânico ou o estaleiro japonês? Para responder isso, eu tenho que entender como que é o custo de cada uma dessas fases. Por exemplo, a concepção. Enquanto eu estou planejando, quer seja no papel ou no software, se eu fizer alguma alteração, por exemplo, eu quero colocar um mastro a mais, eu simplesmente vou desenhar o mastro. Qual é o custo disso? Centavos. No projeto, eu estou construindo, eu estou soldando o mastro. Se eu quiser, por exemplo, que ele fique um pouco mais para frente, a bombordo ou estibordo, né, eu vou ter que readequar, mas não é tão caro. Agora, no reprojeto, em que o mastro já foi soldado, já está lá, e eu quiser alterar, o custo é muito maior. Então, quanto mais alterações no término do projeto, né, na fase de reprojeto, mais caro é. Então, no caso do britânico, é 50%. No caso do japonês, 10%. Então, a resposta correta qual que é? Britânico ou japonês? Tem o mais barato. Vai ser o japonês. E isso nos traz a grande máxima de gerenciamento de projetos, que é planeje antes de fazer. A gestão consiste nisso. Eu vou planejar o meu projeto, qualquer que seja ele. Fica muito mais barato eu identificar algum problema e consertar na fase de planejamento do que quando ele já foi construído ou parcialmente construído. Gerenciar projetos também tem a ver muito com a escolha de como você vai, aonde você vai se basear. Eu tenho duas linhas. Uma, boas práticas, que refere-se a um conjunto de sugestões que podem ser adotadas pela organização de acordo com o seu ambiente. No mercado a gente tem o White, o Colbert, o PMBOK, são conjuntos de boas práticas que dão sugestões. Eu tenho que seguir à risca tudo? Não, eu escolho qual eu devo seguir. Por exemplo, há uma sugestão de condutas para economizar energia elétrica. Vou seguir todas? Eu posso seguir ou não. Eu vou ver o que é viável. É interessante de boas práticas que ele leve em conta, isso é importante ressaltar, o ambiente. Tá? Se eu sou pequeno, se eu sou uma empresa pequena, uma empresa grande, eu posso aplicar conjunto de boas práticas. Porque eu vou escolher só as sugestões que são viáveis para mim. Por exemplo, se eu leio que no PMBOK é interessante ter na minha indústria, por exemplo, que é interessante eu ter um departamento de qualidade. Ok, é interessante, mas puxa, eu só tenho 3 funcionários, vou ter que alocar um só para qualidade?
De repente, não, mas quando eu crescer eu posso ter. Então, isso não viabiliza a aplicação. Já metodologias certificadoras, elas são muito mais rígidas. Então, tem regras formais para serem adotadas. No mercado nós temos a ISO, as NBRs, né? Então, por exemplo, a ISO fala assim, olha, tem que ter um departamento de qualidade. Ah, mas eu só tenho 3 funcionários, pegando o mesmo exemplo do anterior. Não importa, tem que ter o departamento. Se você não tivesse, você ganha uma não conformidade e não ganha lá o selinho do ISO. Então, ele é muito mais rígido. Então, empresas pequenas têm mais dificuldade em implementar. Apesar de que, com os últimos anos, isso tem mudado um pouco, mas ainda você tem a série de itens a serem seguidos, obrigatoriamente. Diferente das boas práticas. E nós temos o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge Guide, ou seja, guia do corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos. Ele é um conjunto de boas práticas reconhecida para a profissão de gerenciamento de projetos. Ou seja, eu quero fazer a gestão de projetos. Desde uma fábrica de parafuso até uma empresa de TI, eu vou usar o PMBOK. Tá? E lá eu vou escolher quais são as sugestões que são interessantes para o meu projeto. Ele foi criado pelo Project Management Institute, PMI. É reconhecido internacionalmente. Tá? Está na sua 7ª edição. Eu resolvi também trazer aqui, falei um pouco de projetos, gerenciamento de projetos, mas é interessante apresentar o que não são projetos, o que é projeto. Porque assim, eu vejo muita gente falar que é um projeto, mas é um equívoco. Então, por exemplo, emissão de nota fiscal. Eu vou fazer um projeto de emissão de nota fiscal? Não, não existe isso. Emissão de nota fiscal não é um projeto. Agora, a elaboração de um módulo de um sistema de emissão de nota fiscal, aí é um projeto. Produção de um carro. Eu vou produzir um carro, um projeto. Não, não é. A produção do carro em si não é um projeto. Agora, a construção da linha de produção de um carro, aí sim. Realizar um backup. É um projeto realizar um backup? Não, não é. Tá? Então, assim, isso efetivamente não é um projeto. Mas criar o procedimento de backup, isso sim. Tá? O que nós temos em comum aqui, o que não são projetos? São ações repetitivas. Então, toda vez que eu tenho uma ação repetitiva, não é projeto. No seu lado direito, os exemplos de projeto não são repetitivas. Tá? Então, são projetos. Espero que com esses exemplos isso fique mais claro o que é um projeto e o que não é um projeto. Outros exemplos de projeto. Cabeamento de uma empresa, né? De rede de uma empresa. Desenvolvimento de um jogo. Instalação de um Enterprise Resource Planning, um ERP. O gerenciamento de projeto em si é a aplicação de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender aos seus requisitos. Bonito, né? Essa é a definição de gerenciamento de projetos no PMBOK. Nós vamos entender um pouquinho mais. Conhecimento. O que é isso? É um conjunto de sugestões para gerenciar os projetos. Então, baseado no PMBOK, eu vou escolher lá o que é interessante. Tá? Habilidades. São características necessárias para gerenciar. Dentre habilidades tem comunicação, organização. Isso que o gerente de projetos precisa ter. Ferramentas e técnicas. São uso de formas e artefatos para facilitar o gerenciamento. No PMBOK a gente tem uma série de ferramentas e técnicas para serem aplicadas. Dentre elas, por exemplo, o Brainstorm. E atender aos seus requisitos. Os requisitos do projeto. O que é isso? Conseguir atingir os objetivos que o projeto possui. A partir do momento que eu conseguir atingir todos os objetivos do projeto, eu consigo terminar o projeto. As informações daqui sobre o projeto foram tiradas pelo PMBOK, tá, na versão de 2017. E essa foi a apresentação de gerenciamento de projetos e introdução a projetos. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se, ativem o sininho para receber as notificações. Muito obrigado.